Fala, rapaziada, seguidores do canal Buraco no Asfalto. Estamos aqui com mais um EP pra vocês. Liminha. Galera, Opa! novidade, esse final de semana a Liminha foi pra USP, treinou. Val, esse cara aqui... Treinou o quê? Corrida de rua. Jura? Corrida de rua. Estamos tentando tirar o Liminha da vida sedentária. E voltando pra casa, ainda fui pra academia. Foi pra academia ainda? Tô dolorido aqui, ó. Bote palminhas depois da edição do vídeo. Olha só. Ele está se dedicando. A gente fez um... A gente tá levantando uma corrente no podcast que até julho deste ano ele tem que correr pelo menos uma corrida de 10 km. Sem tempo. E ele gosta de correr? É a pergunta. É uma pergunta muito difícil. Gosta de mim? Eu sou um ótimo editor de vídeo. Não, sabe por quê? Porque eu também tô nesse processo, já vou começar a falar. Eu tô também nesse processo de encontrar um novo movimento. Porque a musculação, pra mim, tá muito maçante descer pra academia. Mais uma que não gosta. Então, eu também estou nessa busca de um novo movimento, porque a saúde física é muito importante, estar em movimento para longevidade. Eu sei disso, né, há quantos anos. E eu tenho encontrado algumas coisas que têm me despertado para esse exercício físico. Mas a academia tá um pouco... É muito monótono, né? A gente fala que para quem gosta de esporte mais movimento, ação, ir pra academia parece uma prisão pra gente. Não, mas é porque eu acho que eu fiz isso durante pelo menos 25 anos da minha vida. Então, para mim é muito repetitivo. Não é uma coisa que me gera desejo de fazer. Eu preciso fazer, mas eu tô também nesse processo, né, da corrida. Ai, Liminha. Viu? Você tá achando que é só você? Exato. Viu? A coisa leva tempo. Estamos em busca. É isso aí. Né, Liminha? Isso ouvindo dela, o campeão olímpico. Você tá mais tranquilo agora, muito né? mais tranquilo. Ele tá tranquilo, mas é pra continuar buscando esse movimento. Olha, vai. Toma essa cortada aí da nossa atleta. Então, rapaziada, você já viu que a gente começou aqui? Nossa convidada já começou falando. Ela gosta de conversar. Liminha, hoje eu falo que o nosso canal, a gente tá evoluindo gradativamente, muito rápido, trazendo pessoas aqui que, cara, eu nunca imaginei que eu ia conversar na minha vida. Trouxemos já pessoas que têm uma história de vida incrível, perca de peso, saíram de doenças psicológicas, de câncer, entraram numa vida saudável. Eu nunca atletas de corrida, de triatlon, mas eu nunca imaginei que eu ia trazer uma atleta campeã olímpica, foi melhor da posição dela jogando, tá? Não é qualquer atleta que a gente tá trazendo. Não é qualquer uma. É elite. E assim, eu passei meio vergonha, porque eu tive que cumprimentar ela sentada. Porque ela ficou do meu tamanho sentada, galera. Vocês não têm noção do que é isso pra mim. Nem se eu subir no ombro do Liminha, acho que eu fico do tamanho dela. Continuarei sentada durante o nosso programa. Por favor, não faz eu passar vergonha, por favor. Rapaziada, antes de apresentar a nossa convidada queridíssima, pedir pra vocês não esquecerem de deixar a curtida nesse vídeo, compartilhem que a história dessa mulher aqui é sensacional pra vocês. Eu duvido alguém não conhecer ela, mas vai ter muita coisa bacana, né, Liminha? Claro. Ela vai contar todos os bastidores da carreira profissional dela, pós-carreira. Agora ela é escritora, que tem um livro aí fresquinho saindo pra gente aí pra conhecer um pouco melhor a história dela. Então não esqueçam de deixar a curtida, compartilhe com o maior número de pessoas possíveis que vocês conhecerem, que esse vídeo vai estar sensacional. E antes da gente começar, eu queria deixar um abraço pra Letícia, a nossa psicóloga maravilhosa que indicou ela. Passou o contato e hoje ela tá aqui. Então, Lê, obrigado. Assiste aí, deixa seu like. E hoje ela vai soltar uns segredos seus aqui também, que ela já soltou algumas coisas em off aqui, né? Letícia. Né, Val? Fiquei sabendo de umas novidades aqui que eu não gostei muito, hein? Vamos lá. Liminha, roda a vinheta pra gente apresentar ela e começar esse EP. Pessoal, estamos aqui hoje com Valeuska Oliveira, nossa multicampeã, ex-atleta profissional de vôlei. Val, muito obrigado por comparecer no canal. Prazer receber você. Igual eu falei, nunca pensei em receber uma atleta olímpica, famosa, super jogadora. Se apresente um pouquinho pra gente e obrigado de coração por ter comparecido no podcast.
Obrigada. Não, o prazer é todo meu. Eu tô batendo papo nessa nova fase, contando um pouco da história e registrando um pouquinho, né, do que eu vivi e do que eu vou viver daqui para frente, porque o livro traz isso, outras redes, né, jogar em outras redes agora é essa minha nova fase. Então, obrigada pelo convite. Estaremos aqui falando um pouquinho de documentário também, O Último Ato, e desse livro que está muito bacana, que eu tenho rodado, né? Já fiz São Paulo, fiz Belo Horizonte, e essa semana a gente tem Uberlândia. Do início, eu disse hoje, do início ao fim, né? Do Minas Tênis Clube, onde eu comecei, ao Praia Clube, onde eu terminei minha carreira. E agora voltando para Minas para fazer o lançamento oficial do livro, né? Exatamente. Eu fiz no Minas Tênis Clube na semana passada, no dia 8, e agora no próximo dia 15, Uberlândia. Val, vamos começar. Eu tenho várias perguntas para te fazer, então vamos ver. Você tendo a carreira inteira de atleta profissional, eu corro já fazem 12 anos, mas nunca nem perto de ser um atleta profissional, sou um atleta amador, me considero um atleta amador porque eu treino, tenho toda a rotina de treinamento, médico, alimentação, a gente tenta seguir ao máximo possível. Acho que é a rotina que vocês, profissionais, levam muito ao pé da letra. Mas eu queria saber de você, desde quando você era pequenininha, lá atrás, você sempre quis ser jogadora de vôlei? Ou isso foi uma coisa que aconteceu na sua vida? Nossa, imagina, no documentário, a menininha de 12 anos entra no ônibus para ir para o Minas fazer o seu primeiro teste. E aquela menina, eu revivi muito esses momentos gravando o documentário, porque tem uma menininha que me faz com 12 anos no documentário. Então, reviver esses momentos e relembrar um pouco como aquela menininha se sentia. E imagina, eu fui para o Minas, eu fui testada pela primeira vez com 12 anos de idade. Eu acho que é uma menina ainda sendo testada, muito nova, mas eu não tinha a mínima ideia do que aquilo representava e o que poderia representar dali para frente. Eu fui simplesmente jogar o que eu sabia na escola especializada que eu fazia no Colégio Pampulha. E simplesmente eu fui com uma amiga vizinha fazer esse teste junto e passei. Eu acho que dali começou tudo. Você está me dizendo aí sobre a sua rotina, e eu falo uma coisa no livro que é muito importante para mim. Se a gente for pensar que o esporte só serve para criar atletas olímpicos, a gente está muito enganado, porque o esporte traz muito mais coisas, disciplina, comprometimento, a vida saudável, traz muito mais coisas para muita gente do que a gente pensar em transformar uma criança, né, a ser... Eu imagino vocês são 12 anos se dedicando, o tanto de coisas que você já aprendeu com o esporte. E o esporte amador, ele é muito importante hoje para as crianças e para os adolescentes. Ele ensina muito. E isso é engraçado, porque tem aquela famosa frase que o esporte ele forma caráter, né, das pessoas, né? Então, assim, felizmente eu estou muito dentro desse mundo da corrida de rua. Já quando eu era menor, fiz peneiras de futebol, joguei em clubes. Mas na corrida eu sinto que é uma coisa mais tranquila de se praticar, porque a gente sabe que você deve ter passado por isso também. Você entrar numa peneira de um clube, você passar por um processo seletivo de um clube profissional, é muito difícil, né, Val? Ainda mais que você falou, você começou com 12 anos. É uma criança ainda, né? Acho que você falou, você foi fazer uma coisa que você brincava e gostava de fazer. Como foi esse processo todo na cabeça de uma menina de 12 anos, já ingressando num clube profissional grande, para começar a fazer um esporte que hoje é gigantesco no Brasil e no mundo? Não, foi realmente uma brincadeira. Foi um olhar de um professor que eu já era realmente mais alta do que os outros alunos. Eu gostava quando eu entrei nessa escola no Colégio Pampulha,
eu tive os primeiros contatos com o fundamento em si, porque eu fazia educação física, e a gente não tinha tempo na educação física de parar, ensinar, né? Refinar um pouco os movimentos, os fundamentos. E aí, nessa escola, eu tive essa oportunidade de refinar um pouco, e foi realmente o olhar do Heron que me levou para o Minas para fazer esse teste. Eu não sei se eu entendia muito o que era um teste, o que aquilo poderia me proporcionar, eu não entendi o que era o Minas Tênis Clube naquela época. É óbvio que eu ia ver os jogos no Mineirinho da seleção brasileira. Eu já era muito fã da geração que eu tive contato em 96. Só que a dimensão daquilo... Eu não tinha... É muito novo, né? Eu não tinha a menor ideia do que poderia acontecer, do que aquilo representava, passar ou não. Talvez se eu não tivesse passado no teste, eu teria voltado, teria tentado novamente. Não sei, quem sabe o que poderia ter acontecido, né? Mas foi realmente uma brincadeira. Você falou de corrida, a corrida é uma coisa muito individual. Né? Exato. E você depende somente de você. E o vôlei é coletivo, você depende do outro. Então, tem essa questão também de que você pode se preparar muito bem, mas você precisa que o outro também se prepare bem. Então, não adianta você ser o melhor do mundo se você não conseguir formar realmente uma equipe que caminhe na mesma direção. Junto com você. Porque para chegar numa medalha em 2008 de ouro, tudo tinha que estar caminhando na mesma direção. Então, eu quero tentar jogar tênis agora, que é uma coisa que está me despertando, mas jogar... Acho que é uma coisa amadora, para eu sentir, depender somente de mim. Eu acho que é muito diferente você, né, praticar um esporte individual e coletivo. Eu acho que o coletivo também te ensina muito. Você tem que dividir, você tem que respeitar a opinião do outro. Imagina 15 mulheres juntas, junto com comissão técnica, e eu sempre capitã, tendo que administrar... Remediar as coisas. Remediar todo esse processo. Então, aprendizagem, assim, a cada temporada eu aprendia com novas situações que eu tinha que resolver, ponderar, pensar, criar estratégias também da reunião, de como abordar a jogadora, de como eu ia... Então, são muitas histórias. Val, você falou essa questão de ser líder, né? De você, desde pequena, ser capitã, estar presente dentro dos times, sendo a líder da equipe mesmo. Desde pequena, você já era desenvolta, falava bem, você tinha esse espírito de liderança dentro de você, ou isso o esporte desencadeou em você também? Como que era isso dentro da Val lá pequenininha? Pequenininha não, né? Você já era pré-adolescente, né? Como que era? Você já tinha esse espírito de liderança dentro de você já? Eu me lembro de organizar já os grupos para jogar o vôlei. Eu gostava de jogar já com os meninos, porque eu via que já tinha possibilidade de enfrentá-los. Tem isso também, né? E engraçado que eu já buscava, então, uma melhora. Porque eu podia ficar com as meninas e ganhar delas sempre, mas não, eu já estava me desafiando ali, sem perceber, tentando jogar com os meninos. Isso é muito interessante. E é claro que a gente tinha uma rua, eu conto isso no livro, no documentário a gente não teve tempo de contar tanta coisa. Tinha uma rua meio sem saída do lado da minha casa, onde eu morava. Então, os pais pintavam o chão, montavam a rede e ali a gente se organizava. E eu acho que eu já fazia parte dessa organização, mas é claro, sem entender muito, né? Esse meu caráter, essa minha personalidade já de querer tomar a frente das coisas. Mas eu acho que foi um ponto de partida muito interessante. E com o documentário, com o livro, eu consigo relembrar essas situações, talvez sentimentos, que essa correria da vida não me deixa voltar lá atrás. Algumas coisas de um panfleto que foi entregue
na porta de um supermercado e eu não lembrava dessa história. Então, eu entrei nessa escolinha porque eu peguei um panfleto na porta do supermercado e levei para o meu pai. Então, foi muito bacana reviver tudo isso e sentir um pouco do sentimento daquela menina, né, de 12 anos. Eu fico imaginando, a gente que, infelizmente, gosta de esporte, infelizmente não conseguiu seguir carreira profissional, que acho que toda criança tem um sonho num esporte específico que gosta, mas eu sempre tive muito essa vontade de estar dentro de um clube e ver como que é esse processo. A gente que assiste, a gente sabe que é muito desafiante para uma criança, para um atleta, mas eu tinha muito essa vontade dentro de mim de ver como que é esse dia a dia do atleta profissional. Os treinos, ir para os jogos, as viagens. Quando você entrou de cabeça em tudo isso, como que foi para você, Val? O que te chamou mais atenção? Como que era para você viajar, ficar longe de casa, longe dos pais? Como que foi tudo isso? Eu acho que com 14 anos eu já comecei a ser convocada para seleções mineiras. Sério? E brasileiras, Caramba. né? Porque a gente tem seleções brasileiras infanto-juvenil e juvenil. Então, e eu já comecei a viajar muito naquela época. Tanto que eu conto no livro que eu me matriculei no ensino médio, no primeiro ano do ensino médio, 3 vezes. E eu não conseguia ir à aula. Por causa das viagens? Por causa das viagens. Caramba. E com 15 anos eu já comecei a jogar a Liga Nacional naquela época, que é a Superliga hoje. Então, eu ficava praticamente 6 meses fora da escola. Já nessa época. E as viagens, eu acho que eram divertidas ainda. A coisa não era tão profissional ainda para mim, né? Só que, assim, eu levava tudo muito a sério. Eu acho que eu aprendi isso na minha família. Desde muito cedo, eu levei tudo muito a sério. Uhum. A Yara, que me recebeu no Minas com 12 anos para fazer esse teste, ela diz, a Valesca com 12 anos já era uma menina atenta, responsável, queria melhorar. E aí eu fico imaginando uma menina de 13, 12 anos com toda essa responsabilidade, com toda essa disciplina já, sabe? E aí é mais uma lembrança que me veio. Como que eu me comportava? Eu chegava sempre... Então, eu acho que isso... Esse é um reflexo da minha família. Esse comprometimento com o horário, de não me atrasar, de respeitar os mais velhos. Vem muito da educação, mesmo. Vem muito de casa. E eu era muito responsável nas viagens também. Porque a gente relembrou isso com essa turma que eu encontrei no Minas, que uma mãe de uma jogadora sempre viajava junto. Ah, tinha isso? Sempre viajava uma mãe... Mas por quê? Por ser menor de idade, tinha que ter uma mãe ou não? Isso era um clube... Fazia para os atletas ficarem mais à vontade? Como que era? Eu acho. Imagine você, 15 meninas com 14 anos, viajando só com homens da comissão técnica. A gente não tem muitas mulheres na comissão técnica. Então, eu acho que fica uma coisa um buraco, um hiato grande, né, nessa aproximação. E aí, tendo uma mulher, eu acho que facilitava muito a nossa vida. Então, eles levavam sempre a gente. Eles tinham autorização dos nossos pais, para viajar, claro, mas eu acho que deixava a gente muito mais confortável nessa viagem. E a rotina era muito bacana, porque na época a gente ficava em colégios, às vezes, com o colchão no chão, e acabava um negócio da outra, a outra emprestava. Era uma divisão, a gente menstruou juntos no hotel. Eu ia fazer uma pergunta dessa pra você. Fora de casa. Então, quem já tinha menstruado passava essa experiência para outra. Eu tenho absorvente, e é assim... Sabe? Então, eu acho que era uma família, né? E a gente foi passando as experiências uma para a outra, de quem já tinha, né, sei lá, saído com o menininho a primeira vez, quem não tinha. Então,
eram momentos muito bacanas pra gente, dessa troca. E a gente não tinha muito tempo também de ter essa vivência fora, né? Porque a gente viajava, jogava, voltava, treinava, já naquela época. Já era uma coisa intensa, assim. Mas eu acho que ainda tinha esse quesinho de sem muita responsabilidade, sabe? Você já comentou esse ponto e era uma pergunta que eu ia fazer, porque por entrar muito novo no esporte, tanto as meninas quanto os meninos acabam perdendo situações que acontecem no dia a dia de qualquer um. E esse ponto da primeira menstruação, do primeiro namorado, como que é? Como foi viver tudo isso? Porque eu fico pensando, a escola mesmo, você terminava, você estudava, certo? Aí você entrou no clube, você teve que parar os estudos? Como foi isso? Isso é uma dúvida que eu sempre tive. Putz, e se eu virar profissional? Eu vou parar de estudar? Porque muitos param, né? Pela rotina frenética de não conseguir acompanhar o resto da turma. Como que foi toda essa maluquice? A gente conta no documentário e conta no livro também que foi uma decisão dos meus pais e minha, junto. Minha não, porque eu acho que eu não tinha nem responsabilidade na época para tomar uma decisão. A escola para os meus pais era uma coisa essencial e muito importante. Então, às vezes eu chegava muito tarde dos jogos, talvez meia-noite, 1h, e eu tinha que acordar às 6 para ir para a escola. Então, em casa não tinha, estou muito cansada, não vou hoje. Não, você vai, você precisa ir. É uma coisa importante. Então, eu já entendi que aquilo também era importante. Mas, depois dessas 3 matrículas no primeiro ano do ensino médio, que eu não consegui ir ao colégio. E também não adianta chegar no colégio 5 meses depois, porque... Você vai estar atrasada. Hoje a gente não tem aula online e EAD, material, né? E não tinha nada. Né? Era estar ausente da aula. Falta E você não consegue depois acompanhar. O processo das aulas, o entendimento. Então, a minha mãe foi chamada ao colégio e ela fala, Dona Cida, não está dando, minha mãe fala isso no documentário, a Valesca não está conseguindo conciliar as duas coisas, ela vai ter que tomar uma decisão. E ela não, os meus pais tomaram a decisão de que eu sairia da escola. E como foi isso? Para você? E, sinceramente, eu me perguntava, por que não consigo conciliar as duas coisas? Porque realmente eu não conseguia. Porque o Brasil não tem uma estrutura, como os Estados Unidos têm, que os atletas conseguem conciliar isso. Você disse, muitos atletas pararam de estudar. Eu tive que, depois de anos, correr atrás, fazer um supletivo. O Bernardinho me deixava sair do treino um pouco mais cedo para eu acompanhar as aulas à noite, cansada. Às vezes, à tarde, no intervalo dos treinos, eu ia para ter o diploma hoje do ensino médio. E talvez outros atletas não fossem correr atrás disso depois. E nem concluíram isso. Né? Então, é uma situação muito difícil. Eu não sei até hoje, para te falar a verdade, como os meus pais decidiram isso, porque para eles era muito importante. E aí eu acho, David, que depois dessa decisão deles, eu senti que havia uma responsabilidade maior, porque agora eles tinham decidido, e eu tinha decidido, que eu daria certo no vôlei. É isso que eu ia te falar. Então, eu acho que a virada de chave foi exatamente nesse momento. Nesse momento você entendeu que ali você estava tomando a decisão de ser uma atleta profissional de vôlei. Que agora eu tinha que dar certo. Que eu tinha que realmente me dedicar, que eu tinha que correr atrás, que eu tinha que fazer com que as coisas dessem certo. Então, mas sinceramente, os meus pais tomaram uma decisão muito importante para mim, para a sequência da minha vida, da minha carreira, mas que eu não entendo, assim, como que eles chegaram a essa conclusão, porque naquela época eu achava que jamais eles iam largar a escola para praticar uma coisa que ainda era incerta ainda, claro, né? Claro, e quantas pessoas tomam essa decisão e não têm uma carreira de sucesso depois disso? E aí se frustram.
Exato. Porque não deram nem certo no esporte e estão atrasados porque não tem a questão da base do estudo para seguir uma outra carreira. E aí tem que voltar lá atrás para recomeçar tudo. É uma loucura. Sim, porque sim. imagina que meus pais... Gente, mas quantas pessoas podem tomar essa decisão e... É difícil. Né? Ainda mais para os seus pais, que você disse que eles sempre foram muito rígidos com essa questão de educação, de estudo, de... Eu fico pensando hoje, eu falo, gente, isso é quase impossível. Deus deve ter iluminado, não vai dar certo, não sei, porque, sinceramente, essa questão era indiscutível na minha casa. Aí eu vou te fazer uma pergunta, você acha que eles acreditavam mais que você ia dar certo que você mesma no vôlei? Neste momento? Porque eles tomaram essa decisão? Não, eu não sei, porque os meus pais não eram entendedores desse núcleo de Minas Tênis Clube, do que poderia proporcionar aquilo, do meu crescimento, da onde eu podia chegar. Eu acho que não era, isso não era uma coisa lúcida. Eu acho que ninguém chegou, olha, se ela parar de jogar, ela será jogadora da seleção brasileira, ou, sabe, terá ótimos contratos. Eu acho que não tinha essa não era a intenção, sabe? Nessa época, quando você estava no Minas, você já tinha salário? Eu não sei se funciona como salário, se era prêmio. Como funciona essa questão do ressarcimento do atleta quando ele é juvenil? Você já era assalariada? Você ajudava seus pais dentro de casa já com uma parcela do que você ganhava? Ou nessa época ainda não, você só estava dentro do clube fazendo esse processo para se tornar uma atleta profissional? Não, quando eu saio das categorias de base e entro já, mesmo tendo idade de categoria de base, jogando já a Superliga com as meninas, viajando. Eu comecei a viajar com 15, 16 anos já para jogar a Superliga. Aí sim eu tinha, realmente, a gente falava de ajuda de custo, era um valor simbólico, mas que para mim já era interessante, né? Eu nunca precisei ajudar os meus pais em casa. Eles sempre contribuíram muito para que tudo desse certo. Então, era simplesmente um valor que eu usava nas viagens, com despesas de viagem. Comprava as minhas coisas, é claro, na época, lembre-se. Eu acho que o meu primeiro salário, eu comprei um Discman naquela época. Você lembra disso? Lembro. Exatamente. Aqueles fonezinhos redondinhos. Prendia aqui em cima. E o CD que tocava naquele aparelho. Que coisa mais pré-histórica isso. Você falar pra uma criança hoje em dia, o que é um super-herói? Exato. Então, assim, eram custos... eu usava para os meus custos pessoais e nas viagens também. Mas meu pai, antes disso, sempre custeou com tudo. Então, você tinha essa tranquilidade. Porque, assim, a gente acompanha hoje a maioria dos atletas de base que entram nos esportes. Eu vejo que os pais depositam muita... não só os pais, mas acho que tem casos que até a família, né? Deposita tanta confiança naquilo que o menino tem que dar certo. É muita pressão para ele dar certo, porque ele é o sustento, possível sustento, que vai carregar uma família toda. Sim. Então, é legal isso, você falando que seus pais tinham uma condição para se manter... E não depositavam toda essa carga pesada em você como criança para trazer esse dinheiro para casa, né? Eu nunca tive essa pressão de ter que... Mesmo depois que eu saí da escola, a pressão eu acho que era muito mais pessoal, interna, de ter que dar certo do que deles. Eu nunca ouvi isso dos meus pais. Que, não, agora você... Simplesmente o meu entendimento com a decisão deles de sair da escola me deu a responsabilidade, mas eu acho que foi uma coisa muito minha. Meus pais não falaram, você está saindo da escola, agora você precisa virar uma jogadora profissional. Eles nunca falaram isso. Então, essa pressão de ter que dar certo, de ter que levar o dinheiro para casa, eu nunca tive. E eu acho até... A gente fala muito de saúde mental hoje. Imagina para um menino hoje começando a jogar vôlei já com essa pressão, com 12, 11 anos. Imagina quando ele tiver 17, 18 anos, como que esse menino... né? Vai ser, né?
E a gente não trata isso, né? A saúde mental no esporte, a gente não tem um profissional junto com a gente para tratar. A gente tem falado muito desse tema ultimamente, porque eu acho que essa nova geração trouxe muito isso à tona, né? Muita gente tem abandonado os times, vindo a público falar que está com problema de depressão, com ansiedade. Então, essa nova geração tem falado mais desse tema. E me perguntaram já como que vocês se relacionavam, então, naquela época. A gente se relacionava chorando e conversando com a pessoa mais experiente. Era assim que a gente resolvia. Que era o técnico, Val, na época ou não? Não, com outras jogadoras mais experientes, né? Vocês se apoiavam em pessoas mais velhas que vocês do time para ter essa ajuda psicológica suporte, que não era nem profissional, né? Exato. Era um bate-papo, realmente. Exato. Era a nossa terapia. No bate-papo, chorar, falar do que está sentindo. E era assim que a gente se resolvia. Imagine você que se a gente, talvez, se essa nova geração, a gente fala muito disso, tendo um profissional... Por que esse profissional não é tão importante quanto o técnico, a preparação física, o fisioterapeuta? A gente conversou muito disso com a Lê. Da falta do especialista em apoiar o atleta profissional. Principalmente no período de base dele, que é onde você tem várias incertezas, ainda mais hoje em dia, com essa questão de ansiedade, acho que todo mundo sofre com um pouquinho de ansiedade. Então, a gente conversou sobre a importância de ter esse profissional, só que, infelizmente, ainda os clubes... não enxergam como tão fundamental isso dentro do clube, Mas né? vão ter que enxergar. Porque, imagine na Copa do Mundo aquele menino que bateu o pênalti e errou. Como que ele ficou depois? Alguém perguntou para ele o que ele sentiu antes de bater o pênalti? Alguém preparou ele para aquele momento de bater aquele pênalti com, sei lá, milhões e milhões, bilhões de pessoas vendo aquele jogo? Então, é muito importante para que chegue nesse momento aí de decisão, porque o esporte de alto nível é o limite, né? É a perfeição. E se a saúde mental não estiver caminhando junto, você pode estar muito bem tecnicamente, muito bem fisicamente, mas se você não estiver preparado mentalmente para bater aquele pênalti ou para atacar a última bola do jogo, né, no 24-19, lá em 2004, se você não estiver preparado realmente mentalmente para fazer o último ponto, o seu físico e o seu técnico nada, né? Não adianta de absolutamente nada. Então, hoje uma coisa que caminha junto. E eu acho que os clubes vão ter que rever essa questão brevemente. Eu acho que alguns já têm se mexido para essa questão e eu acho muito importante. Val, fazendo um link para essa questão do auxílio terapêutico, dessa pessoa mais experiente dentro do clube, você teve uma carreira privilegiada por ter grandes técnicos e ter grandes parceiras de time também, né? Hoje o Bernardinho acho que se tornou uma referência também fora das quadras aí como, né, palestrante, escritor e tal. Foi uma das pessoas mais marcantes que você trabalhou junto? Quem é a pessoa que... Eu sei que não deve ter só uma, mas... quem marcou muito sua carreira, assim, como profissional nessa parte de liderança, de apoio, de conversa? Eu fui muito privilegiada, de verdade, eu sei disso. Porque eu falo, ter participado, tem um capítulo aqui que fala disso. Ter participado da seleção da geração de 96 foi realmente um aprendizado diário com elas. É óbvio que o Bernardinho me pegou com 17 anos e me mostrou muitos caminhos. Bernardinho, comissão técnica. E essas jogadoras foram muito importantes para mim. Eu acho que as mais importantes. Porque em muitos momentos hoje de vitória ou de derrota, de sucesso ou de fracasso, elas estão falando comigo ainda. Eu trago isso muito. Eu falo que quando eu pego a medalha de 2008 nas mãos...
eu sinto tantas mãos carregando aquela medalha, porque muitas outras gerações que antecederam aquele ouro construíram aquela vitória, construíram aquele caminho. E ter aprendido com elas, e eu acho que eu tive uma inteligência, eu não sei como, de realmente prestar atenção, de absorver tudo que eu podia. Quando eu chego na seleção em 97, a Ana Moser foi uma pessoa que me impactou demais. Porque a Ana Moser, as pessoas olhavam para ela com respeito e aquilo me intrigou de uma certa forma que eu disse assim, um dia eu quero que as pessoas me olhem daquele jeito. E aí, mais uma vez, a inteligência, que sinceramente eu não sei da onde veio, com tão pouca idade, de entender, de tentar entender como que ela chegou até ali? Qual foi o processo? Como que eu tenho que me comportar? Eu sou atleta, eu vivo do meu corpo. Como que eu tenho que me alimentar? Eu preciso do meu repouso à noite? O que eu preciso fazer para prevenir as lesões? Então, eu fui buscando esse quebra-cabeça mesmo e fui montando isso para mim. Então, e foram elas que me deram essas ferramentas. Fofão, Virna, Leila, todas aquelas meninas daquela época. Eu não sou vitoriosa hoje com tantos títulos se eu não tivesse vivido com elas lá no início. Com toda a certeza do mundo. Você pegou as melhores gerações do vôlei feminino, não pegou? Tanto a de 98, depois quando passando os tempos, grandes jogadoras que você acabou jogando junto. Eu acho que a gente que acompanha um pouquinho do vôlei, do esporte, vimos grandes atletas aí ao seu lado e acho que a geração que vocês jogaram era tipo... Eu acho que, na verdade, trazendo uma experiência própria, eu comecei a assistir mais vôlei por causa dessas gerações. Começou a ficar mais... Na escola, as pessoas começaram a gostar mais do vôlei. Não, porque tem... Vamos perguntar a idade do Davi? Eu tenho 32. 32. Eu tenho 10 a mais que isso. Pouco. Pouquíssimo. Então, assim, a gente começou a ter aquela coisa de... Pô, o futebol era óbvio que era o maior ainda, mas sim, o brasileiro começou a ter um olhar diferente pro vôlei a partir de vocês, tanto do feminino quanto do masculino naquela época, que começou realmente ter um destaque nacional e mundial dentro do esporte. Então, acho que serviu muito de referência pro esporte crescer muito aqui dentro do Brasil. Não, provavelmente eu devo ter jogado com 4 gerações diferentes. Porque eu saí no ano passado e tinham meninas com 19 anos, que tinham menos da metade da minha idade. Então, e essa geração é muito diferente da outra geração. E aí eu tive que muitas vezes me readaptar a novas pessoas chegando e a novos comportamentos também, porque são criações diferentes. Já somos 15 diferentes, né? Criadas diferentes, com suas crenças. E aí, essas novas gerações trouxeram coisas muito diferentes do que eu aprendi com aquela. Então, eu acho que essa readaptação... ela era por temporada, assim, né? Chegava uma menina nova. Imagina que uma das meninas tinha 19 anos, que era a Tainara, que tá chegando, né? Já tem uma responsabilidade hoje no Praia, mas que chegou ano passado com a metade da minha idade. Então, é incrível como você vai aprendendo e vai crescendo com essa troca, sabe? Eu chego em 2000... olhando para as meninas. Em 2004, eu já estou ali no meio do caminho. Em 2008, todo mundo está olhando para mim, porque eu e Fofão, nós éramos as únicas remanescentes de 2004. Então, eu passei por todos esses processos, sabe, de aprendizado. Isso é engraçado, porque eu fiz um link com o que você falou agora. Eu fiquei imaginando você espelhando a Ana Moser quando você chegou na seleção novinha. E agora a Tainara chegando no clube e tendo você como se fosse uma Ana Moser sua naquela época. Eu imagino que essas meninas mais novas que você jogou agora no final de carreira te olhavam como a Ana Moser de antigamente.
com um olhar de admiração, com o olhar da mãezona. Você fazia esse papel de mãezona para elas também? Como que era a sua relação com as meninas mais novas? Eu não sei se eu fui muito mãezona, não. Porque quando você é capitã, você tem uma frase muito bonita aqui da Marcela Gomide, que é fisioterapeuta hoje do Galo. Ela foi fisioterapeuta do Minas e também do Praia. Ela fala, ser capitã é ser vigilante, guardiã dos valores. Então, eu acho que eu era a mãezinha carrasca, porque as coisas tinham que acontecer. E tinham que andar com regras, né, com comportamentos. Eu acho que eu fui mais essa mãe, sabe, que cobrava, que dava exemplo para cobrar. Então, essa mãezona, eu acho que não. Eu acho que pode ser uma mãezona do bem, porque eu já tinha caminhado por onde elas estão caminhando hoje. Eu sei dos resultados que eu tive fazendo, né, algumas coisas e não fazendo outras. Então, poder auxiliá-las para o bem e para o caminho da vitória, eu acho que foi muito bacana para mim. E eu acho que eu consegui fazer isso todos esses anos. Show. Val, uma pergunta que eu sempre quis fazer e que eu acho que dentro da vida do atleta profissional deve ser, ao mesmo tempo que deve ser muito gratificante você ter esse olhar de outro país, né, de um clube de fora do seu habitat que você está jogando. Como foi para você, quando e como foi para você a primeira vez que você foi jogar em um clube fora do Brasil? Como foi isso? E em que ano aconteceu isso na sua carreira? Você disse quando eu fui jogar... Por um clube fora. Morar fora, isso. Foi uma das melhores coisas que aconteceram na minha carreira. Eu saí em 2004 para a Itália. Eu joguei 3 anos na mesma equipe, na Itália, eu e Fofão. Vocês jogaram juntas ainda? Eu e Fofão somos quase marido e mulher. Mais ou menos isso. Porque nós dividimos quarto na seleção durante anos. E a gente tinha essa função também de liderar, né, juntas. E aí, quando eu vou para a Itália, a gente descobre que está indo para o mesmo time. E aí a gente ficou 3 anos no mesmo time da Itália e foi para a Espanha também no mesmo time. No mesmo time? No mesmo time. Ô, louco. Então, vocês tinham o mesmo empresário ou não? Era coincidência mesmo? Coincidência. Caramba. Exatamente. Eu acho que essa dupla deu tanto certo que as pessoas já contratavam a dupla. É o combo. Tem que levar o combo. O combo do McDonald's, exatamente. Então, quando eu chego na Itália, naquela época de 2004... a Itália tinha o maior campeonato de voleibol do mundo. Todas as melhores estrangeiras jogavam na Itália. Então, imagine você que 6 times italianos podiam ser campeões naquele ano. Assim, o meu time era uma seleção de cubanas, polonesas, italianas, eu e Fofa. Era, assim, realmente uma loucura. E nós ficamos em Perugia, na Itália... Fora todos os aprendizados de conviver, de viver, e eu amo arte, então eu me deliciei muito, amo vinho. Então, assim, a Itália hoje é minha segunda casa. E nós fomos muito vitoriosas nesse time. Eu acho que de 11 campeonatos que nós disputamos em 3 temporadas, a gente foi campeão de 9. Ô, louco. Então, assim, os campeonatos italianos, Champions League, foram 3 anos maravilhosos. Eu volto a Perugia hoje e as pessoas se lembram daquela época, legal, daquele time ainda. Isso é relembrado ainda lá. E aí, depois eu vou para a Espanha, um ano que antecede a Olimpíada de 2008, em 2007, com um ano conturbado na Espanha, porque o time... estava muito bem financeiramente no ano anterior, quando contratou a gente, e aí passou por muitas dificuldades lá, só que nós decidimos ficarmos juntas. Jaqueline também estava nesse time, meu marido era preparador físico e o Paulo Coco era o técnico. Então, nós decidimos ficarmos juntos, pensando mesmo na Olimpíada. Senão, cada uma podia ter ido para um time diferente. Eu tive proposta da Turquia na época.
a gente podia ter se separado, mas a gente viu que depois foi muito bacana no processo da Olimpíada chegar lá em 2008 bem. Ter um técnico brasileiro, um preparador físico brasileiro, né? E a gente conseguir manter, né, se manter bem fisicamente, tecnicamente, foi muito importante. E depois, para a Rússia, que foi muito incrível, porque a Rússia é completamente diferente desses outros países, né, que eu morei. E aí, mais uma vez, me readaptar. Conheci muita gente bacana. E aí, me readaptar até ao modo de vida. Na Rússia, você foi sozinha? Não, Fofão não. Mas meu marido, eu conheci aqui em São Paulo. Ele era preparador físico da Virna na época. E nós nos conhecemos. E quando eu fui para a Itália, eu falei para ele que eu só ia se ele fosse comigo. E aí ele foi comigo, e aí ele foi preparador físico dos times que eu jogava. Era o combo com o Fofão e com o meu marido. Depois com o marido. E aí ele seguiu comigo para a Rússia, porque naquela época a preparação física desses países não eram tão qualificadas, e muitos jogadores brasileiros iam jogar fora e voltavam com lesões até irreversíveis. Sério? Exatamente. Mas por que você acha isso, Val? Porque treinava muito? Tinham dor, tinham que jogar. Nós, estrangeiras, fora do Brasil, somos cobrados. Você tem que estar na quadra todos os dias. Se você tiver com dor ou não. Então, tem que ir mesmo assim. Exatamente. Então, eles infiltravam o ombro, infiltravam o joelho, tomavam muito remédio. E aí, quando voltavam para a seleção, não conseguiam mais ter o mesmo desempenho. Então, eu já tinha uma condromalácia nos joelhos muito nova, e eu já tinha desenvolvido uma técnica e uma preparação para não agravar mais essa lesão. Então, ele foi comigo para realmente cuidar. Eu nunca tive uma lesão séria fora do Brasil. Durante 7 temporadas, eu consegui desempenhar, jogar quase todos os jogos, provavelmente, mas muito por esse cuidado. Porque você tinha alguém capacitado do seu lado ali, cuidando da parte física. Isso foi muito importante para mim, muito importante. A Rússia, vou dar meu pitaco, foi mais complicado a adaptação? Porque assim, a gente conversou com a Lei quando ela veio, e ela fala que ela participa também um pouco desse processo de transição de carreira quando o atleta vai jogar em outro país. Ela fala que pede para eles comunicarem, para trocar uma ideia, que o atleta procure brasileiros, coisas que aproximem você do seu país natal, para você ter uma convivência mais tranquila no país que você está indo. Como foi isso nos países que você foi? Porque, assim, eu conheço a Itália e conheço a Espanha, são países muito agradáveis de se morar. Agora, a Rússia eu não conheço. Mas a gente liga muito ao frio, eu não sei como eles se alimentam, a língua também é um fator que, né, dificulta muito. Como foi isso nos países que você conviveu, Val? Foi tranquilo essa adaptação para você? Ou foi uma coisa que às vezes passou, putz, não, vou voltar pro Brasil, aqui eu tô me sentindo deslocada. Como foi isso? Eu acho que esses 4 anos antes de Itália e Espanha me prepararam muito. É claro que 2 horas da tarde tá tudo escuro, você não é muito habituado. Isso na Rússia? Na Rússia. Nossa. 2 horas da tarde não tem sol mais. Não é muito triste? É triste. E as pessoas, elas não têm esse contato nem visual, porque você tá sempre de luva, de touca, né? Tem aquelas toucas que deixam só o olho para fora, porque realmente faz menos 30 graus, menos 24 graus. É uma readaptação. Total, assim. Só que engraçado que algumas atletas russas foram muito simpáticas comigo. É mesmo? Viraram amigas, vieram pro meu casamento em 2010. Caramba! Vieram pro Brasil para assistir meu casamento em 2010. Porque era uma das principais... na época, tinha uma rivalidade grande em Rússia e Brasil, né? Sim, porque... Rússia, Brasil e Cuba. Imagina, eu fui para lá em 2008, a gente tinha perdido o Mundial, a gente tinha perdido vários campeonatos importantes para a Rússia, né? Eu joguei com a Sokolova também, que era um ícone da Rússia, nesse clube que eu fui jogar em Odinsovo. O Giba jogava lá na época no masculino.
Mas na Rússia, a gente não encontra muito brasileiro. E talvez, para aprender a língua na Itália e na Espanha, eu não fui atrás dos brasileiros. Porque eu queria realmente... Eu gosto muito... De entrar na cultura do país. De entrar, de aprender, de como é, Então, eu acho que se você fica muito com os brasileiros, você acaba não tendo esse contato, né, com a língua, você não aprende muito bem, você não explora o lugar. Então, eu queria realmente ver a Itália com os italianos, né? O que eles têm de legal para mostrar, porque... Se você mora, você conhece muito mais do que um turista, do que um turista, né? Exatamente. Então, eu fui jogar em lugares... Eu fui jogar perto da Sibéria, que fazia menos 45 graus. Nossa. Então, vida fora do hotel não existia. Então, tem lugares que... 9 horas da manhã ainda tá escuro. E como era jogar? Porque assim, vocês jogam com... Assim, a roupa é mínima. Num lugar... Ah, tá. Não, mas os lugares são muito mais preparados pro frio do que no Brasil. Ah, tá. Talvez você sinta frio no Brasil muito mais do que você fora, sente né? fora. Eu tinha motorista na época, então o motorista ligava o carro, deixava aquecido, quando eu entrava já estava... Só que assim, tem a dificuldade também. Entrou no lugar, tira a roupa toda, tira touca, luva, casaco. Sai do lugar, põe tudo de novo. Então, mas assim, foram momentos muito bacanas para mim. Muito de aprendizado mesmo, sabe? De saber. E você acaba entendendo outras coisas muito interessantes, porque alguns comportamentos dele, do povo de onde você está, vem muito pela história. Como que foi a guerra? Por que você não consegue ficar em fila, esperar o outro? Então... É isso mais bacana. Você começa a entender coisas culturais do país que só vivendo lá para saber mesmo. Comportamentos das pessoas que passa de geração em geração e você acaba questionando por que ele se comporta. Gente, mas que mal educado. Por que ele se comporta dessa... Não! Você tem que realmente... Uma coisa que foi trazida culturalmente para eles. Né? Ao invés de reclamar, tenta entender por que ele está se comportando daquela maneira. É isso. Val, aí vamos chegar no ápice. No ápice, se é que foi o ápice da sua carreira. Qual era a sensação de vestir a camisa da seleção brasileira e representar o Brasil jogando campeonatos aí pelo mundo e chegando a ser campeã e melhor jogadora do torneio? Como foi esse sentimento para você, fazendo um insight de você lá 12 anos, começando no Minas? Como que foi isso para você? Exatamente isso que você está falando. Porque quando você atinge o auge, o que me remete era a caminhada. Então, é dos 12 anos mesmo, quando eu entro no ônibus, quando eu faço, o que eu fiz, o que eu abdiquei, eu tive que dormir, eu não fui na festa, eu não saí, eu não vi meu irmão eu não fui na formatura do meu irmão, não fui no casamento do meu irmão. Então, eu acho que exatamente a medalha é só um símbolo para mim de tudo que eu caminhei para chegar, de todo o processo. E aí me remete exatamente a essa trajetória de toda essa dedicação. Eu acho que é isso. Essa é a sensação que eu trouxe das pessoas também, das gerações que passaram, que colocaram um tijolinho, que foram construindo essa vitória junto com a gente, que ensinou tanto, que eu pude passar para as gerações novas. Então, são muitas histórias e muitas mãos mesmo que vão construindo para chegar naquela medalha. E aí, aquela geração tem o privilégio de segurar aquela medalha e coroar todo o processo e toda a caminhada de muitas outras que antecederam, né, essa medalha de ouro. Quando a ficha caiu para você que você era uma referência mundial no vôlei? Principalmente aqui dentro do Brasil. Quando essa ficha para você caiu assim e falou assim, caramba, eu sou hoje a Val, capitã da seleção, referência, uma das melhores jogadoras da minha posição, idolatrada, crianças hoje me assistem e talvez se inspiram em mim
para daqui 10, 15 anos se tornarem o que eu sou hoje? Eu acho que nem são as medalhas. É ver no olhar das pessoas que elas estão me olhando como eu vi elas olhando a Ana Moser. Eu acho que isso é a coisa mais importante. Para mim, a coisa mais importante é o que eu deixei. É como as pessoas me enxergam. Isso é muito mais importante que todas as medalhas que eu tenho. Então, o que eu fiz? Qual é o legado que eu posso deixar? Exato. O legado que eu posso deixar não são as medalhas. O legado que eu posso deixar é ver o comprometimento nas pessoas, a disciplina, em como elas encaram os jogos, o treino, o dia a dia, de como elas constroem, de como as pessoas me olhavam quando eu chegava antes no treino, quando eu ia embora por último. Eu acho que são esses aprendizados que são os mais importantes. E ver que as pessoas hoje me olham daquela forma que eu realmente queria que elas me olhassem, é a coisa mais importante para mim. Val, qual foi a situação mais difícil que você passou na sua carreira como atleta profissional? Teve alguma situação? Porque a gente, hoje de fora, acho que com os anos passando, a gente acabou vendo muita coisa ser vinculada de doping, de escândalo, de que se fosse até técnicos com atletas menores, de abuso, de não só sexual, mas como também, né, de pressão, abuso mental de jovens, tudo. Teve alguma situação difícil que você se recorda que você passou na sua carreira de atleta? Eu acho que 2004, quando a gente perdeu em Atenas 24-19, eu acho que a gente teve que rever um pouco tudo que a gente tinha feito. E isso é muito dolorido. Claro que depois a gente entende que a gente não fez tudo errado, que muitas coisas deveriam ser transformadas e feitas de uma outra forma, mas esse aprendizado ele é muito dolorido. Né? E aprender também que aquele não daquele 24-19 não era definitivo. Você realmente... E aquele ciclo a gente caiu e levantou inúmeras vezes. E foi um momento muito difícil. Foi um momento eu acho que de maior dedicação da minha vida, porque quando eu saí de 2004... Eu tenho um sentimento de que muitas jogadoras ficaram para trás, porque muitas não teriam mais chance de disputar uma nova. Seria a última chance ali, né? Não teriam uma nova chance de reverter isso em 2008. E eu acho que eu carreguei isso comigo. Eu tinha que fazer diferente de alguma forma. Eu e Fofão, Zé Roberto, comissão técnica, a gente tinha que acertar. A gente tinha que entender o que tinha acontecido para fazer diferente. Então, eu acho que esse processo foi muito massacrante para a gente. E eu me lembro, eu deixei a seleção em 2008, depois da vitória. E com o documentário, com o livro, escrevendo e vendo as imagens, eu acho que eu estava tão exausta em 2008, depois de de ter passado por tudo que foi feito para a gente conseguir a medalha de ouro, que eu realmente precisava... A minha decisão foi realmente cuidar um pouco mais da minha família, continuar jogando fora do Brasil. E eu não conseguia mais conciliar. Eu estava realmente exausta de conciliar a seleção brasileira, tomando toda a minha energia, com família, amigos, marido e jogar fora. Porque eu já estava 4 anos fora. Quando eu decido ir para a Rússia, eu me coloco... ou seleção brasileira, ou continua jogando na Rússia, ou vai jogar na Rússia, né? Porque foi em 2008 que eu... E aí eu tinha que escolher ou isso, e a minha família, né? Tanto que eu falo no livro que eu troquei a medalha de 2012 pela minha família. Nossa, deve ser uma decisão bem complicada de se tomar. Foi uma decisão
Foi uma decisão difícil, mas foi uma das decisões mais acertadas que eu tomei. Porque eu consegui resgatar o que eu estava perdendo, que era a relação com a minha família. Eu não consegui... Imagina você que eu jogava a temporada inteira fora do Brasil, até maio. O Zé Roberto me ligava no domingo, eu tinha sido campeã italiana. Quarta-feira eu preciso de você em Saquarema, no centro de treinamento. E eu estava na Itália ainda. Então, eu tinha que voltar, refazer a mala. E esse ciclo durou durante 4 anos. E eu não ia conseguir mais fazer isso. Val, antes da gente ir para o seu Val atual, uma pergunta que eu tenho muita curiosidade de fazer para os atletas profissionais, principalmente para as mulheres. Como fica a questão das mulheres que sonham ter filhos jogando? Eu imagino que isso deve ser muito cruel na cabeça de uma atleta profissional que quer ser mãe. Como que é isso dentro de um clube? Não só de um clube, da seleção também, né? Que você passa pelos 2 processos. Eu acho muito difícil. Tanto que eu fui postergando essa minha vontade de ser mãe, porque eu via muito, desde muito nova, porque a Virna, na época, em 96, já tinha filho. E a Virna, às vezes, chegava de um Grand Prix de 40 dias fora, chegava em casa e o filho não a reconhecia. Aquilo era doloridíssimo. E uma das nossas terapias, ela chorava e contava que o filho não quis... Uma semana depois, tudo resolvido. Mas imagine você chegar em casa... Impacto, né? O seu filho não te reconhecer, não querer ficar com você... Por decisão sua. Então, eu não queria, e eu acho que eu não conseguiria, de verdade. Eu vejo que algumas meninas conciliam essa maternidade com o esporte. Eu preciso dormir à noite, eu preciso me alimentar, eu preciso da minha vida, sabe? E eu não sei se eu conseguiria conciliar essas 2 coisas. Então, eu fui postergando. E aí, chegou também no momento do final da minha carreira que eu precisava muito de um tempo para mim. Então, e aí eu comecei a repensar, a realmente ser mãe ou não. E eu falei, não, eu não quero ser mãe. Isso foi uma decisão pensada, super tranquila, de querer realmente não dedicar, dedicar o meu tempo a outra coisa, a outra pessoa. Realmente, hoje, eu preciso desse tempo para mim, para as minhas coisas, para o meu tempo, sabe? Das minhas decisões. Então, hoje, eu decidi não ter filhos por conta disso, de chegar, eu acho, no momento de que realmente eu preciso viver, viver exato. Para mim, entendeu? É exatamente isso que eu digo, porque 30 anos de carreira, eu ia falar, você viveu pro vôlei, né? Você tem que se abdicar de muita coisa em prol do esporte, da sua carreira profissional. E aí, no momento que você decide parar, é exatamente isso. Eu fico pensando, eu vou trocar um compromisso que eu tinha, porque ser mãe hoje é se doar. É se doar, sim. Acho que igual ou até mais do que quando você jogava. E eu não faria diferente, porque se eu escolho fazer alguma coisa, eu realmente faço 100%. Então, eu ia de novo me colocar em segundo plano, talvez. Eu ia realmente me dedicar 100% a uma outra coisa que, claro, deve ser uma coisa magnífica, importante, maravilhosa, mas eu preciso hoje desse respiro, sabe? Desse meu tempo. Sim. Então, é uma decisão... As pessoas falam, mas se você se arrepender... Se eu me arrepender, tem muitas outras formas de ser mãe hoje em dia, daqui a 1, 2, 3 anos, 5 anos, 10, né? A gente pode... muito mais tranquilo hoje em dia, né? Agora vamos para o seu Val atual. Como foi o processo? Foi até um ponto que a gente conversou com a Lei, que deve ser uma decisão muito difícil, muito dura para o atleta profissional. Como foi o seu encerramento de carreira? Quando você realmente se tocou, assim, falou assim, caramba, meu corpo acho que não aguenta mais, eu preciso parar. Como foi isso para você? Porque deve ser muito, muito complicado para um atleta profissional que ficou tanto tempo na carreira
tomar essa decisão de falar assim, eu preciso parar. Antes que o meu final de carreira seja tão ruim que apague, não que apague, mas que não termine do jeito que foi toda a sua carreira brilhante. Como foi isso pra você? Não, eu acho que foi um processo. Eu acho que nos meus últimos 3 anos, eu não pensava se eu vou jogar mais um. Simplesmente acabava a temporada e eu falava, não, eu consigo jogar mais um. E aí eu assinava um contrato para uma próxima temporada. E aí isso foi acontecendo. Eu acho que tem um certo momento, pelo menos comigo aconteceu, que eu comecei a prestar atenção em coisas fora do vôlei que não me chamavam tanta atenção. E aí você vai se descolando, eu acho, e você já vai sentindo a sede de aprender outras coisas, de conversar com outras pessoas, de estar em outros ambientes. E isso foi acontecendo comigo. Quando eu tomei a decisão, não, eu vou jogar minha última temporada esse ano, foi para mim muito bacana, porque eu consegui, desde o primeiro momento, me despedir. Então, eu não tive aquela sensação de que eu acho que agora eu vou ter que parar. Não, eu estou parando. Então, eu me despedi da primeira apresentação. Eu falei, gente, é a última vez que eu estou me apresentando. É a última vez que eu vou fazer uma pré-temporada. Vamos fazer umas camisetas comemorativas, vamos fazer um logo, Eu entreguei camisetas comemorativas para todas as outras equipes em agradecimento por terem me recebido a favor ou contra, né? E aí a gente conseguiu sortear. Eu acho que foi uma festa, assim. Eu fui me despedindo gradativamente, eu consegui reunir quase 20 pessoas no meu último jogo, dos meus grandes amigos e minha família. E tem tudo isso documentado também. É muito legal, porque se eu quero reviver algum momento, eu vou lá no meu canal do YouTube e dou uma olhadinha, sabe? Em algum set dos episódios, do momento que eu quero mais relembrar. E o livro agora me trouxe muito desses momentos também. Eu acho que foi uma festa, assim, uma choradeira muito grande, porque os times iam se despedindo também de mim. Então, eu fui jogar no Rio pela última vez, e eles falaram, olha, hoje será a última vez que a Valesca, né, estará disputando uma partida oficial aqui no Rio. E aí foram acontecendo isso em outros lugares também. E aí teve o último jogo da Superliga, o último jogo o meu último jogo no Praia Clube. Meu Deus do céu. E foram muitas sensações, muita choradeira, muito bacana. E assim, foi realmente no momento certo. Sabe quando você para e fala, meu Deus, obrigada por eu ter o privilégio, novamente, mais uma vez um privilégio de ter decidido e de realmente ter parado na hora certa, sabe? Eu paro e falo, nossa, você acha que eu conseguiria jogar mais um ano? Não. E ter feito as coisas que eu fiz depois que eu parei, foram muito interessantes para mim. Essa nova vida, a outra vida, né? Porque eu tinha uma e agora eu tenho outra. Tá sendo muito bacana para mim. Val, notando você falar da sua trajetória na carreira, você sempre foi você teve muito planejamento, eu noto, assim, você parece ser uma pessoa muito organizada. Metódica. Metódica, que gosta de detalhar tudo direitinho, os próximos passos. Nesse seu encerramento de carreira, isso veio só dessas suas virtudes que você construiu durante sua vida profissional e pessoal? Ou teve algum mentor, alguma pessoa que te auxiliou nessa sua transição de carreira? Como foi isso? De você falar assim, eu paro tal dia de 2022, meu último dia como jogadora profissional de vôlei, e a partir desse momento eu vou seguir esses passos daqui em diante. Isso foi uma coisa que você planejou você com você mesma? Ou teve alguém que te auxiliou nesse processo? Continuo jogando em time, né?
Porque eu acho que quando a gente soma forças, e é uma coisa que eu não domino. Então, eu tive que realmente contratar uma equipe que fizesse esse novo desenho. Porque, e eu fui descobrindo muitas coisas durante esse novo processo. Tem muita coisa disso depois do capítulo 7 do livro, que é esse desenrolar, esse novo desenho. Então, a gente teve realmente que descobrir o que fazer com 30 anos de carreira. O que a capa diz muito, que eu sou uma nova mulher, mas com o tênis, eu vou carregar a minha vida no esporte para o resto da minha vida. E como que isso pode continuar impactando as pessoas? Como que eu posso inspirar, motivar as pessoas com o que eu vivi? Então, isso foi estudado. Desde quando eu saí em maio, eu tive o lançamento do documentário em junho, e a partir daí começou-se todo esse estudo. Então, eu fiquei 6 meses passando por esse processo de autoconhecimento também, de novo autoconhecimento, o que eu poderia fazer para trazer essa carreira para esse novo momento. E eu acho que elas fizeram brilhantemente, assim. E elas tiveram que me conhecer muito. Porque imagina desenhar uma nova vida de uma pessoa. Sim, que ficou 30 anos vivendo... Fazendo uma coisa só, na verdade, né? E aí, eu acho que está muito bonito, porque a gente fala muito disso no livro. Elas fizeram um manifesto sobre esse novo momento, está aqui no livro atrás da capa. E eu estou muito contente com tudo que tem acontecido. Muitas coisas têm acontecido muito naturalmente, só que esse novo desenho eu fiquei muito feliz e eu fui realmente descobrindo durante o processo. Val, uma coisa que a gente vê muito, que é muito natural dentro da vida do ex-atleta profissional independente da modalidade, é ele sair do campo, da quadra e migrar para uma profissão de vou ser técnico, vou ser auxiliar, vou ser comentarista. Isso nunca passou na sua cabeça? Comentarista eu já aprovei. Eu fui comentarista da Globo agora no Mundial do Mundial de Vôlei que teve no final do ano. E aí cai no aprendizado, que é a coisa que eu mais gosto. Eu acho que é a minha palavra. Então, desbravar novos horizontes, outras redes, jogar em outras redes é o que me motiva hoje. Então, foi um aprendizado, eu nunca tinha feito, foi um aprendizado muito bacana para mim, um desafio muito grande, e eu saí de lá muito confortável já com isso. Então, eu acho que provar muitas... Aí, ó. Ela aí. Aí, olha, e fazer ao vivo, 1 horinha de ao vivo. Esse programa tava bom de bloqueio. Não, pera ali. Então, assim, cada dia um narrador diferente, no seu tempo diferente, e você tem sempre... E aí, é claro que a minha história no vôlei me ajuda muito nessa adaptação. O observar, saber o momento de falar, o momento de não falar. Então, eu acho que foi muito válido para mim, foi um aprendizado incrível, dentre outras tantas coisas, né, que eu quero fazer daqui para frente. Esse aí já tô eu já fiz um check. Então já tá lá no meu currículo. Mas técnica, isso até agora não passa na... Não, eu não me vejo voltando para a quadra, tendo a mesma rotina. Essa rotina eu não quero. Essa mesma rotina eu não quero. Essa rotina é muito cansativa. E aí, nos últimos meses, realmente, acordar com dor, ter horário, uniforme, viaja, volta, refaz mala. Essa rotina é massacrante. Então, eu não quero. Eu quero o meu tempo.
O meu tempo hoje é a coisa mais valiosa que eu tenho. Então, poder programar as coisas, eu nunca, se a pessoa me convidar para uma coisa em maio, eu não sei se eu posso ir. Hoje você consegue... Eu consigo dizer, não, eu vou. A gente vê na semana. Eu falava assim, a gente vê na semana, conforme a minha programação, eu consigo. Então, tempo é hoje a coisa mais valiosa para mim. E poder me programar, sabe? Val, da sua vida de atleta, o que você acha que o esporte, quais são as maiores virtudes que o esporte trouxe para Val hoje, mulher, esposa, profissional, entrando em outras áreas? O que o esporte te trouxe de maior virtude e que pode trazer até para quem não participa de um esporte profissional? Porque eu acho que a história do esporte, ela se comunica muito em todas as áreas. Respeitar o outro, ouvir, é uma das coisas... Eu, como capitã, eu tinha que respeitar a opinião de todas as pessoas. Eram 15 opiniões diferentes. Então, as diferenças, respeitar as diferenças. Você não precisa concordar com o outro, mas você precisa respeitar a opinião dele. E compartilhar também. Compartilhar todos os momentos. Eu acho que saber construir estratégias para chegar no seu objetivo, que aí a gente está dentro de uma empresa, isso é muito importante dentro de todas as empresas. Saber chegar no seu objetivo, bater metas, como chegar ao seu objetivo, né? Se motivar também diariamente. Por que eu estou levantando, indo para o treino hoje? Ter essa motivação externa, mas também interna. Então, o que eu te disse, o vôlei ensina muito mais do que simplesmente ganhar uma medalha, né? Muitas pessoas... Manter a saúde também, mesmo fora das quadras, eu me alimento bem, eu procuro me exercitar também para ter uma saúde física e mental, continuar, né, sendo muito bacana. Então, os ensinamentos são saber perder, saber ouvir o não, saber fazer desse não o sim. Como que você transforma a derrota na vitória? A frustração em algo construtivo, né? Aprender a se frustrar. E o Bernardo fala uma coisa muito bonita, que eu acho que me norteou muito durante toda a trajetória. Não fique muito feliz com a vitória e nem muito triste com a derrota, porque os dois são passageiros. Show. Show de bola. Irmia. Você vê, né? Val, a gente começou um quadro nos nossos podcasts, nos últimos episódios, que é um toca aqui rápido. Então, perguntas rápidas. Você toca e eu ataco. Mas então vai devagar aí que... São Paulo ou Minas? São Paulo hoje. Brasil ou fora do Brasil? Pra morar. Caramba, que difícil. Pode ser metade? Não. Não pode? Não. Não, Brasil, né? Brasil? Jogar em clube ou jogar em seleção? Seleção. Trabalhar com líderes homens ou com líder mulher? Eu gostaria de trabalhar com líderes mulheres. Deixa eu pensar aqui agora. E aí, me ajuda aí, mano. Vai. Vamos. Treinar ou jogar? Treinar. Sério? Porque o jogo fica muito mais fácil quando você treina bem. Exatamente. Eu sou muito da preparação. Eu percebi. Eu percebi pela sua... A preparação é muito mais importante do que o jogo em si. Isso é importante. Isso é importante salientar, porque a gente... Hoje, eu praticando um esporte individual, que é individual, mas eu falo que não é, porque você tem que ter o acompanhamento técnico do seu treinador, do seu fisioterapeuta, do seu nutricionista. E eu noto, Val, não sei se você tem essa visão, mas com o passar dos tempos e com a questão da ansiedade, a gente que é mais novo realmente sofre disso, porque a gente é muito imediatista, a gente quer a vitória rápido, a gente quer o sucesso rápido.
E com a vinda das redes sociais, principalmente do Instagram... Potencializou muito. Muito. A gente vive de curtida, a gente vive de, sabe, de recebidos, a gente quer ser reconhecido. Eu acho que não só dentro de casa. Antigamente, quando eu era mais novo, a gente tinha muito aquela questão do reconhecimento dos pais, que eu acho que também você deve ter passado por isso. Mas acho que para essa galera mais nova, eles não querem mais o reconhecimento dentro de casa, eles querem o reconhecimento da internet, das marcas... Eles querem ser famosos de alguma maneira e a internet acho que veio para ajudar e para atrapalhar muito isso. E acho que você, como uma ex-atleta que viveu tudo isso e viveu, tipo, alto rendimento, de fato, falar isso é importante, porque as pessoas hoje querem o sucesso, querem chegar no topo... E nem sabem como vão conseguir isso. Exatamente. E não querem treinar. Não querem passar o grande problema. Pelo processo, né? E eu falo, isso tem muito no livro. Se pergunte diariamente, eu lembro que eu escrevi, se pergunte diariamente o que você pode fazer hoje para construir o seu objetivo final. Porque é hoje que vai determinar o que vai acontecer daqui a 2 anos, eu não sei, do seu objetivo curto, longo prazo. Então, o que você está fazendo hoje é que vai somar e determinar o que vai acontecer. Então, eu acho que as pessoas hoje não entendem o processo. Para tudo na vida tem um processo. Eu falei, você não vai ganhar uma medalha se você não estiver preparado. Se você não fizer que todos da sua equipe estejam preparados. Isso, se o seu nutricionista não te passou a coisa correta, se o seu médico não te examinou bem, se seu técnico me passou as instruções dos adversários que você precisava saber, tudo isso tem que funcionar para que você vença. Então, eu falo mesmo que a preparação é muito mais importante do que o jogo final. Porque quando você se prepara para uma prova muito bem, você chega na prova muito mais confiante no que vai acontecer. E você já... Não, mas eu treinei bem isso aqui. Então vai dar certo, né? Do que você estar em casa sem fazer nada e você vai para dormiu bem, dormiu mal, comeu mal, vamos para o jogo. Não tem como dar certo. Né? As coisas somadas, feitas ali no dia a dia corretamente, é que vão te levar para esse resultado e para esse sucesso que todo mundo quer alcançar hoje. Eu falo uma coisa no livro, por que é tão incômodo para a gente estar em casa sem fazer nada, sem produzir? Porque não estar produzindo hoje com essa velocidade te deixa ocioso. Inerte, né? E aí parece que você não está participando da vida, mas isso também é saudável, né? Você se desconectar um pouco do telefone, se desligar, se autoconhecer, sentir a respiração, como que você se sentir às vezes. Eu acho que essa ansiedade demais é porque hoje você não consegue nem prestar atenção na sua respiração. Você não tem um momento só seu, sem telefone, sem absolutamente nada. Então, eu fiz muito uso da yoga e de meditação durante toda a minha carreira e esse momento era muito importante para a minha volta no outro dia. Sabe? Esse esvaziar para encher de novo, ele é fundamental. Porque senão a gente vai enchendo o saco e vai explodir. Uma hora ele vai explodir. Então, essas técnicas, elas são muito importantes para auxiliar você a manter a concentração, a se desligar um pouco, a se concentrar, a pensar um pouco em você, em como foi seu dia, como que eu posso transformar, esse meu dia foi assim, e amanhã? Como que eu posso mudar isso no dia de amanhã?
Então, eu acho que esse pensamento, a gente nunca tá sozinho, né? As pessoas... Eu não estou falando de solidão, eu estou falando de estar presente, mas sozinho, com você. Eu acho isso muito importante. Caramba. Val, deixa eu te fazer uma pergunta, já interrompendo. Vai lá, Liminha, manda. Tipo, você teve trajetória no vôlei e tal. Quando que surgiu a ideia de fazer o livro? A ideia de fazer o livro foi... O documentário termina eu saindo da quadra de costas, indo embora. E o livro me deu a oportunidade de contar para as pessoas. Eu ouvi muito relato de muitas pessoas que aos 40 anos, mulheres principalmente, estão mudando de carreira, estão se reinventando. E até mulheres de 60 anos estão meio perdidas no que estão fazendo, estão procurando outra coisa. Então, eu acho que foi uma maneira de, com o meu processo, vivenciando, porque eu acho muito importante você falar do que você viveu. Eu acho que hoje tem muitas pessoas falando de coisas que leram no livro, que não viveram. Então, a propriedade que eu tenho é que eu vivi esse momento durante 6 meses, dessa transição. Quais foram os meus sentimentos, minhas dúvidas, meus medos? Então, eu pude contar isso a partir do capítulo 7. Como que foi sair da quadra e me reinventar, me redesenhar. E eu acho que muitas mulheres já estão lendo isso e têm me mandado mensagens lindas, assim, da força que você tem que ter, de que é humano sentir medo de viver novas coisas, de que é normal sentir medo de novos projetos, de novas coisas, se desafiar. Então, é muito bacana para mim conseguir contar o que eu já vivi e o que eu estou vivendo no momento. E eu espero que ajude muita gente. Show de bola. Vamos fazer o marketing aqui, publicidade. Onde eu posso encontrar o livro para comprar? Deixa aí as referências pra gente. A gente está subindo na Amazon. Eu quero rodar o Brasil com esse livro. Bora fazer isso dar certo. Porque eu tenho Uberlândia semana que vem, na próxima quarta-feira, dia 15. E eu estou tentando já fechar Curitiba, que é um lugar também do meu coração. E Rio de Janeiro. Mas agora a gente tem que esperar o carnaval passar. Agora. Porque nada acontece. Agora no carnaval, eu quero ver se em março eu já consigo fechar essas duas. Show. E eu quero ir para o Nordeste, porque eu acho que os fãs do vôlei no Nordeste são infinitos e eles são muito carentes desse contato com o personagem, né? E eu quero levar ver isso para eles, né? eu quero levar e ter esse contato com eles lá. Então no Amazon a gente consegue encontrar o livro para compra. Essa semana a gente está subindo lá na Amazon para Show. venda. Depois a gente pega o link. Deixa o link na pega descrição. o link e bota na descrição do vídeo pra galera. Acho que hoje já tem esse link, hein? Ótimo. Aí a gente coloca na descrição do vídeo. Val, só agradecer. Eu acho que, acho que vai ser um dos episódios que vai ter mais insights, assim, positivos para quem pratica esporte, para quem não pratica, para quem quer praticar, para quem tá desanimado, para quem já foi atleta, para quem é atleta amador como eu sou, que não deixa de ser um atleta, que a gente sabe que é difícil. A gente sempre pede pro nosso convidado deixar uma mensagem para quem tá assistindo a gente. A gente tem um público grande do outro lado ali assistindo e tem gente passando por coisa que a gente nem imagina. Mas hoje eu queria que você deixasse um recado especial para as mulheres. O que você hoje poderia deixar de recado para as mulheres que estão do outro lado que... eu não posso porque eu sou mãe. Eu não posso porque eu tenho essa limitação. Eu não posso porque meu marido não deixa. Eu não posso porque eu estou acima do peso. Então, qual mensagem você deixaria para esse público que está com uma limitação e gostaria de ter uma vida diferente, ter uma carreira diferente, não só no esporte, mas também na vida? Eu acho que... Eu escrevi no livro que a Mulher Maravilha não existe.
E ela não existe. Tá vendo aí, né, mãe? A gente não dá conta de tudo. Não tem como dar conta de tudo. Se você quer focar no profissional, a vida familiar, ela vai ficar... escanteada um pouco. Vai ficar né, um tempo ali para escanteio. Mas eu acho muito importante, porque tem uma coisa no meu livro muito bacana, a força do pensamento, ela é muito, muito poderosa. Eu acho que as mulheres que estão em dificuldades e estão passando por esse processo que eu passei nos últimos meses, pensar realmente que o dia de amanhã vai ser diferente e que vai ser do jeito que você quer. E que você deseja. E aí, dentro disso, buscar as ferramentas para você ir construindo esse seu grande objetivo. Né? A gente não vai fugir do vôlei de novo para eu falar... para eu falar sobre isso, mas é a construção diária do seu pensamento, o que você está fazendo hoje para transformar a sua vida. Você está fora do peso? De que você está se alimentando hoje para perder 50 quilos? Então, o que você está comendo hoje que vai somar e você vai conseguir perder 50. Mas hoje você pode perder 500 gramas, 1 quilo. E aí a gente vai construindo esse grande desejo, esse grande sucesso de vitória das pessoas, mas eu acredito muito nessa preparação diária para que isso aconteça. Show de bola. Val, agradecer. Fê. Do lado aí tem um negocinho no chão. Olha, eu já ia. Tá esquecendo já. O que ele tá esquecendo? Seu presente. Esquecer presente não pode, gente. Esse aqui é uma lembrancinha do nosso apoiador do canal, tá? Do Box da Fazenda. Obrigada. Agora, eu sei que você pode comer um pouquinho de doce, então é uma lembrancinha aqui. Claro que eu posso. Para você se deliciar aí, como forma de agradecimento de você ter participado do canal. Obrigada. Olha, não é porque você tá aqui, a gente trouxe pessoas incríveis já, mulheres incríveis aqui, que tem histórias gigantescas, assim, mas de verdade, obrigado pelos ensinamentos, parabéns pela sua carreira profissional inteira, a gente já tinha uma admiração muito grande por você, e agora, então, conhecendo você pessoalmente maior ainda, sucesso com o livro, com o documentário. Vou deixar um assinado aqui para você. Obrigado, agradeço. Continue motivando, você fala muito bem, queria te dar esse feedback, eu acho que você deve potencializar isso, continue com esse... Como posso falar? Nossa, tem mais presente? Tem mais presente. Caramba! Vou vir mais vezes aqui, hein, gente? Okay, essa aqui é uma camisetinha do canal pra você. Obrigada. Quando você for fazer seu treino, jogar tênis. Obrigada. Pra você usar no seu dia a dia, mas... O feedback que eu te dou continua inspirando. Você fala muito bem. Se eu fosse você, eu investiria mais em palestras, que você fala muito bem. Acho que você tem tudo para inspirar pessoas aí. Acho que nos lugares que você for. Já estamos em produção dessa palestra. Então, me convide quando tiver que eu estarei lá. Parabéns pela carreira. Sucesso. Liminha, bota a rede social dela aí pra galera seguir ela, acompanhar ela lá, para acompanhar a trajetória do livro. Fiquem por dentro aí na internet, no site do Amazon, para vocês adquirirem o livro da Valesca. História aí, acho que tem muita coisa que ela não conseguiu abordar aqui que vai estar no livro, que é legal vocês saberem. Acho que deve ter bastante conteúdo bacana nas redes sociais dela também. Podcasts, participações especiais. Então fiquem por dentro da rede social dela aí, que acho que vai ter bastante coisa bacana por vir ainda. Só tem lançamento de livro aí, gente. 8, 9. Tá demais. Parabéns, Val. Obrigado por ter vindo. Continue inspirando e conte conosco aí para proliferar a sua história. Muito obrigado, viu? Obrigada. É realmente continuar impactando vidas com tudo isso que eu vivi. Seria um desperdício eu deixar essa caixinha fechada. Com certeza. Com certeza. Continue desbravando outras redes. Exato. Jogando em outras redes. É isso aí. Gente, trouxemos a multicampeã, jogadora excelentíssima de vôlei, ótima pessoa, futura palestrante, líder, escritora aí, que eu tô vendo que ela tem o dom para isso aí. Então continue acompanhando a história dela.
Fiquem de olho no canal, tem bastante EP legal que passou aí. Pra quem não assistiu, vai lá no nosso canal no YouTube, tem bastante coisa bacana, bastante site pra vocês se inspirarem, trocarem de vida, entrarem no esporte, que conforme a Val falou, o esporte salva vidas e forma caráter. Então, independente do que você for praticar, futebol, vôlei, caminhada, natação, bicicleta, tênis, comece um esporte, traga isso pra dentro da sua essência, que eu tenho certeza que sua vida vai mudar. Tá vendo, né, Liminha? Tô. Hoje foi só cortada pra cima de você aí, hein? Liminha, vamos continuar na corrida, hein? É isso aí, galera. Valeu. Obrigado. Tamo junto.